Você já se perguntou por que as pessoas acendem fogueiras no mês de junho em comemoração às festas juninas? O que será que a Bíblia fala a respeito dessa comemoração? É bem interessante esse assunto e nesse vídeo nós vamos nos aprofundar bastante para entender a origem e o que a Bíblia ensina sobre esse tipo de comemoração. Por mais que você fale assim, é uma festa cristã, eu tenho certeza que vai te surpreender. Vamos descobrir o que está por trás disso, dessas festas juninas, e você vai se espantar. Para nós começarmos o vídeo, tem um texto base que a gente pode usar aqui, está no livro de Jeremias, capítulo 10, versículos 2 e 3. Assim diz Jeová: não aprendam o caminho das nações, nem fiquem apavorados diante dos sinais dos céus, só porque as nações ficam apavoradas com eles. Pois os costumes dos povos são uma ilusão. Seus ídolos são apenas uma árvore derrubada da floresta, trabalhada pelas mãos do artesão com sua ferramenta. O ponto que eu quero destacar nesse texto está aqui no início do versículo 3. Pois os costumes dos povos são uma ilusão. Imagina que você recebe um presente com uma capa linda, muito bem detalhado, muito bem feita, mas você depois descobre que aquele presente ou aquele artefato que você ganhou, aquele objeto, foi usado para rituais de feitiçaria. Imagina que esse objeto fosse um copo ou um jarro maravilhoso. Sabendo disso, que este copo ou este jarro foi utilizado em rituais de feitiçaria, você teria coragem de beber nele? De tomar uma água nesse copo ou neste jarro ou um suco? Da mesma forma, tradições podem ser até vistas como bonitas ou até mesmo inofensivas. Mas o problema que você não está vendo, mas Deus está, é a origem delas. De onde surgiu? Qual é o fundamento dessas festas? Se você for um cristão, você vai seguir à risca essa palavra que é registrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Jeová, e parem de tocar em coisa impura, e eu os acolherei. Tá, mas por que Deus seria tão rigoroso com isso, a ponto de falar para nós sairmos no meio deste povo, no meio dessas festanças em si? Porque primeiramente Jeová nos ama, ele sabe o que é bom para nós, e ele não quer que a gente misture adoração verdadeira com tradições falsas que contaminam a relação com ele. Tá, então vamos agora falar um pouco da origem das festas juninas, de onde elas vieram, qual que era o objetivo dessas festas e quais eram as raízes. Vamos lá na Europa Antiga, onde tudo se originou. Tinha os povos celtas e tinha os povos germânicos. Entre os dias 21 e 24 de junho, eles comemoravam ou celebravam o solstício de verão. E o que esses povos faziam nessas comemorações? Eles acendiam fogueiras para cultuar ou homenagear o deus do Sol. No caso, não o deus do Sol, né? O deus Sol. Eles faziam rituais de fertilidade, rituais de prosperidade, dançavam ao redor da fogueira para que afastasse assim os maus espíritos. Se você ilustrar esse dia, essa ocasião, 3 dias de comemorações, era como se fosse uma festa religiosa dedicada a deuses pagãos, ou como a gente já mencionou, o que era considerado o deus Sol. Aí que entra a Igreja Católica. Ela começou a observar que entre esses dois povos, essas festas eram muito tradicionais, e a própria igreja ela não conseguia parar com essas festas, e elas não conseguiam, no caso a igreja, não conseguia impedir que os seus fiéis participassem dessas festas. Era um número muito grande de pessoas que a igreja não estava conseguindo controlar ou convencer para não participar dessas festividades, porque elas eram consideradas pagãs, erradas. Ela não dava glória e louvor a Deus, e sim ao Deus Sol. Então qual foi a estratégia da Igreja Católica? Ao invés de acabar coisa que ela não estava conseguindo, ela decidiu mudá-la, trocar o objetivo, digamos assim, mantendo as mesmas datas, porque o povo já estava acostumado, e os mesmos costumes, que envolvia fogueiras, entre outros artefatos. Só que ela trocou o nome. O que era antes conhecido como culto ao deus Sol, passou então a ser chamado de Festa de São João. O que antes eram rituais de fertilidade e de prosperidade, passou a ser agora novenas e procissões. O que antes era fogueira mágica em homenagem ao Deus Sol, agora se tornou a fogueira de São João. Você entendeu aqui a lógica? Ela não conseguiu impedir. Então, para que ela não perdesse seus fiéis, ela adotou a festa mudando os nomes. É como se você pintar um carro roubado.
Por fora esse carro roubado tá parecendo até um outro carro, tá parecendo diferente. Mas a essência, o carro, a placa continua a mesma coisa. Não muda nada. Tá, então como que essas festas chegaram aqui no Brasil? No século XVI, os colonizadores portugueses trouxeram essas festividades, esses costumes de festividades para cá. E aí o que acontece? Ela se misturou com muitas tradições indígenas e principalmente tradições africanas. Só que uma coisa não mudou. O que antes era um ritual religioso a um deus pagão, agora se manteve, no caso, um ritual religioso disfarçado agora de cultura. Se você for entender os simbolismos, aí já começa a ficar um pouco diferente a coisa. Por exemplo, o que significa a fogueira? Ela teve origem, como a gente já mencionou, pagã. E ela era um culto ao sol e principalmente realização de rituais mágicos. Então, no que a Igreja Católica transformou o símbolo da fogueira? Em algo como Isabel acendeu uma fogueira para avisar Maria que João nasceu. Ou seja, uma lenda que não tem nenhuma base bíblica. Então, aquele padrão, aquele símbolo religioso que cultuava ao Deus Sol, se manteve até os dias de hoje. Se você vê um princípio baseado na Bíblia, para esse raciocínio, nós podemos entrar aqui em Deuteronômio, capítulo 18. Você vai observar o que diz o versículo de 10 a 12. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová. E é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa estas nações diante de vocês. Então, quando você começa a observar o simbolismo das coisas, até mesmo das bandeirinhas utilizadas, elas faziam parte desses festivais pagãos para colorir e alegrar assim os rituais. Hoje permanecem então as mesmas bandeirinhas com o intuito cultural e religioso. Na antiguidade, os germânicos também consumiam muita bebida alcoólica para a festividade então da fertilidade dada ao Deus Sol, dada por meio do Deus Sol. O que acontece hoje nessas festas juninas ainda continua tendo bebida alcoólica, o que acaba levando muitas pessoas à bebedeira e a comportamentos imoral dentro da igreja, abençoada por padres, entre outros. Só que a própria Bíblia dá um conselho aqui no livro de Efésios, capítulo 5, 18. Também não se embriaguem com vinho, em que há devassidão, mas fiquem cheios de espírito. Bebedeira não combina com Deus, muito menos em um lugar que possa ser abençoado por Deus. E as danças, as famosas quadrilhas? As danças eram utilizadas para rituais de fertilidade. No caso, quem dançavam eram as mulheres, principalmente. Essas danças, elas geralmente envolvem sensualidade e músicas com duplo sentido. Outro conselho básico que a gente pode encontrar aqui em Efésios, capítulo 5 agora, versículo 3, a imoralidade sexual, todo tipo de impureza e ganância, não sejam nem mesmo mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas. O ponto é, Deus, ele rejeita qualquer tipo de adoração que tenha uma mistura com tradições humanas ou doutrinas religiosas antigas. Deus havia dado um aviso para os israelitas lá em Deuteronômio 12:30, onde fala um pouco disso. Ó. Tome cuidado para não ser enlaçado depois que elas forem eliminadas de diante de você. Não pergunte a respeito dos deuses dela. Como essas nações serviam aos seus deuses? Eu também farei o mesmo. Se eu perguntar para você, que Jeová está falando para você não se misturar com nenhuma crença pagã de outra nação. Como a gente está entendendo aqui, a festa junina só foi encapada com algo bonito, mas se tratava de uma festa pagã em homenagem ao Deus Sol, com todos os rituais permanecendo até hoje. Eu pergunto para você, você misturaria veneno com remédio? Mesmo que fosse apenas algumas gotas de veneno. Por que eu falo isso? Porque Deus vê do mesmo jeito a adoração falsa misturada com a adoração verdadeira. Quando você pretende dar ou oferecer uma adoração pura a Deus, mas ela está misturada com tradições pagãs, Deus não aceita isso. É como um remédio misturado com veneno. 1 Coríntios capítulo 10, 21, deixa bem claro, vocês não podem beber o cálice de Jeová e o cálice de demônios. Não podem participar da mesa de Jeová e da mesa de demônios. Aí você está perguntando agora, mas Adriano, não tem nada demais comemorar a festa junina? Tá, se fosse uma festa que desse de verdade honra a
Deus, por que ele não instruiu a nós, na Bíblia, para comemorar? Por que Jesus Cristo não nos deu o exemplo? Ou porque nenhum dos apóstolos também comemoraram? Eu quero fazer uma ilustração, mas antes eu preciso ler com você o livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1:16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Por que o diamante tem valor? Porque ele é puro. Se você misturar o diamante com outros materiais, ele perde a pureza. Em consequência da perca da natureza, que ele perde? O valor. Então, se você perder o seu valor, perder a sua pureza, você vai perder o seu brilho e não estará mais agradando a Jeová. Porque o próprio texto aqui que a gente acabou de ler de 1 Pedro diz que Jeová é santo. E se nós o adoramos, nós precisamos nos esforçar para mantermos santidade. O que envolve não misturarmos com tradições pagãs. Mas vamos falar de algumas perguntas que podem surgir. Adriano, é só uma tradição cultural, não tem nada demais. A origem religiosa pagã por trás dessa festa, ela não vai sair só porque você acredita que é uma cultura. Se alguém te oferecesse uma comida que antes de ser servida a você foi servida a um trabalho, um despacho de macumba, você comeria só pelo fato de que é comida? Eu acredito que você não comeria. Ah, Adriano, mas eu gosto de ir só pela diversão, é um lugar gostoso, você pode ir com a família, não tem nada demais. Romanos 12:2. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Pensa então que o ambiente é gostoso, a música é boa. Compare de você ir para um terreiro de candomblé, por exemplo, só por causa da música. Você não está participando, mas você está ali porque a música é boa, o batuque é bom. O que sua presença ali está demonstrando? A sua presença em qualquer ambiente que seja errado está demonstrando que você apoia. Por mais que fala que não concorda, que você não está participando, você estando ali, significa que você apoia aquilo. Ah, Adriano, você está sendo radical demais. É um exagero da sua parte. Vamos à Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo é também fiel no muito. E quem é injusto no mínimo é também injusto no muito. Você consegue imaginar Jesus Cristo participando de uma festa que teve origem a santos? Não vamos falar santos, porque Deus Sol não era um santo. O Deus Sol era uma imagem que os povos germânicos tinham e os povos celtas de que o Sol era um Deus. Você consegue imaginar Jesus participando disso? Ah, Adriano, mas São João foi um servo de Deus. Sim, concordo. No caso, se refere a João Batista. Muitos acham que a festa de São João é referente ao discípulo do João, né? O discípulo João. Mas, na verdade, é João Batista. Só que o ponto é que João Batista nunca pediu para comemorar nenhuma festa em homenagem a ele. Você acha que João Batista aprovaria fogueiras em nome dele? É muito provável que não. Caso você entenda ou enxergue que a festa junina seja uma tradição, eu respeito isso. Mas para mim é mais uma questão de consciência bíblica do que qualquer outra coisa. Eu prefiro agradar a Deus de um jeito que eu percebo que vai manter a minha consciência pura e a minha adoração intacta, sem misturar com nada que desagrade a ele. Se você acha que é interessante participar de uma festa junina por causa de se reunir com pessoas que você gosta, isso você pode fazer num piquenique, num churrasco, numa ocasião especial na sua casa, na casa de amigos. Você não vai estar colocando em risco a sua pureza espiritual com Deus, se envolvendo com pessoas que bebem, que pessoas que praticam imoralidade e que pessoas que cultuam de festas pagãs disfarçadas de religiosas. E você? Qual que é a sua posição sobre isso? Entendeu o conceito? Entendeu de onde vem a festa? Qual que é a sua agora decisão? Participar de festas juninas? Por mais que você não dance, por mais que você não apoie, mas se você está lá, significa que você apoia, que você concorda e que de qualquer forma você está participando.